não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Vamos dizer, a própria noção de direitos, né? Quer dizer, a expansão dos direitos. Hoje todos nós ouvimos dizer que a expansão dos direitos é um progresso maravilhoso, né? Só que como é que funciona isso? Bom, cada vez que você tem um novo direito, então essa evidentemente é uma nova lei, né? E o que é um direito? O direito é uma obrigação que o outro tem para com o titular do direito. Essa é a explicação da Simone Weil, né? Quer dizer, o direito seu é obrigação de um terceiro. Se não tiver a obrigação correspondente, então você não tem direito nenhum. Por exemplo, temos o direito, né, sei lá, a mulher separada tem o direito a uma pensão de alimentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o marido tem a obrigação de dar a pensão para ela. Agora, se ela tiver o direito, mas o sujeito não tiver a obrigação de pagar a pensão, então o direito não existe. Então, isto é, cada direito que é atribuído a um grupo de pessoas é um conjunto de obrigações que é imposto aos demais. Esta é vamos dizer, a verdadeira substância do direito. E esta obrigação, vamos dizer, o cumprimento dessa obrigação, por sua vez, tem que ser controlado e tem que haver sanções penais, tá certo, ou civis, para aqueles que não cumprem. Portanto, cada novo direito, vamos dizer, são novos tribunais, novos funcionários, mais fiscais e, portanto, mais opressão. Então, este processo começa aqui, nesta época. No Império Romano, não, no Império Romano, antes disso, na República Romana, os juristas já tinham a ideia que eles chamavam summum ius summa injuria, quer dizer, quanto mais perfeito o direito, mais injustiça vai ter. Tá certo? Então, isso quer dizer que eles tinham essa sabedoria de refrear, né, o seu desejo de fazer leis mais vastas e mais perfeitas. Mas, neste período que nós estamos estudando, essa consciência simplesmente desaparece. E resultado, nós temos a enxurrada de leis que caracteriza o mundo moderno. Eu digo isso com um grau de certeza elevadíssimo. Eu acho que provar que as coisas não foram assim é impossível. Então, pelo menos a certeza negativa eu tenho. Eu digo, olha, se esta tese não está certa, a sua contestação, pelo menos, é praticamente inviável. Tá certo? Também tem outro processo que eu expliquei aqui e do qual eu tenho certeza suficiente, que é aquele que eu expliquei exatamente, acho que na aula de ontem foi que eu expliquei, a ideia de que a experiência direta humana, por exemplo, a experiência que nós temos na convivência, de pessoa a pessoa, tá certo? Vai sendo cada vez mais removida do universo da observação científica e se concentrando num setor que nós chamamos de literatura ou arte. Não é isso? Então, pergunto eu, o mundo, né, onde vigoram, né, as leis de Newton, tá certo? Ou onde vigora a relatividade geral de Einstein, é ou não é o mesmo mundo onde nós temos as experiências pessoais de convivência de pessoa a pessoa, tá certo? Essas percepções diretas? Aonde que existe, vamos dizer, uma fronteira natural, objetiva entre uma coisa e outra? Não existe nenhuma. Só existe um regulamento de faculdade que diz que tal coisa se estuda nessa faculdade e a outra estuda na outra faculdade. Quer dizer, você precisa sair de um prédio e ir para o outro prédio para estudar outro assunto. Não é isso? Eu digo, bom, mas então essa é uma convenção administrativa que se impregnou na cabeça das pessoas ao ponto de elas acharem que o mundo é realmente assim, que tem uma coisa separada.
E pior, as pessoas acreditam que aquilo que a ciência descobre, que é aceito pelo consenso dos cientistas, é uma coisa mais segura e mais objetiva do que a impressão pessoal. Isso é uma confusão, evidentemente. Por exemplo, se você dá uma martelada no dedo, a dor que você sente é uma certeza objetiva muito mais forte do que qualquer lei científica. E a credibilidade, a certeza maior ou menor de um conhecimento não depende do número de pessoas que a comprovam. Ao contrário, se precisa de muita pessoa para comprovar, é justamente porque não é tão certo. Vamos supor que você seja testemunha de um homicídio. Quer dizer, você viu o sujeito puxar uma faca e enfiar na barriga do outro. Só que é o seguinte, só você viu. O assassino sumiu, a arma do crime desapareceu, e não há mais nenhuma pista para o assassino. Quer dizer, você está com a certeza absoluta do seu testemunho. Só que você é o único pilar onde se assenta a prova. Então, a falta de outras testemunhas e a falta de outros elementos de prova pode, liberar o assassino. Então, isso acontece com uma frequência muito grande, tá certo? Onde a certeza máxima corresponde, vamos dizer, a um indivíduo isolado que foi testemunha direta. Então, o testemunho direto então passa a valer menos do que um simples consenso de opiniões. Então, é claro que isso aí é uma confusão entre o grau de certeza objetivo, e o valor da autoridade. Que são coisas que elas podem se somar ou se subtrair, mas que não são jamais a mesma. Então, isso quer dizer que, para todos os efeitos, o argumento de autoridade do consenso vale mais do que o testemunho direto. Então, isso aqui vai contra toda a racionalidade humana e contra o método científico, mas isso é a prática diária na sociedade moderna. Então, se nós queremos alcançar um conhecimento válido, mesmo que não possamos impô-lo como consenso para ninguém, olha, não quero saber se vão acreditar em mim ou não, eu só quero descobrir como as coisas realmente aconteceram, Era o ideal do Leopold von Ranke, o grande fundador da história moderna. Ele disse, a finalidade da história é saber como as coisas efetivamente se passaram. Fala, bom, se é isto que você quer, então você, em primeiro lugar, vai ter que desistir de fazer com que as suas conclusões se imponham a uma coletividade. Quer dizer, ou você quer a verdade, ou você quer a credibilidade. Às vezes as duas coisas vêm juntas, mas às vezes não vêm. Então, isso, para mim, é uma decisão que eu já tomei 30 ou 40 anos atrás. Quer dizer, eu quero saber as coisas como elas realmente são, ainda que ninguém vai acreditar em mim. Quer dizer, eu quero saber para a minha orientação. Não é preciso dizer que todo movimento filosófico-científico que trouxe algum proveito para a humanidade começou assim, porque alguém quis fazer exatamente isto. Porque se fosse uma mera questão de aceitar a autoridade do consenso, então continuariam todos dizendo a mesma coisa que disseram desde o primeiro dia e ninguém teria descoberto coisíssima nenhuma a mais. Então, isso quer dizer que toda descoberta da verdade, ela, por definição, se você descobriu algo, bom, você descobriu algo que os outros não sabiam. Se você descobriu que todo mundo já sabia, você não descobriu nada. Então, em princípio, toda e qualquer descoberta, ela vem com um elemento de incredulidade, necessariamente. Se você se deixa impressionar por isso, então paralisou a pesquisa aí mesmo. Tá certo? Então, eu sempre esperei dos alunos desse curso que eles se dispusessem a isto. Eles falaram, nós queremos investigar as coisas, ainda que o resultado das nossas pesquisas nos leve a conclusões que ninguém vai aceitar.
Então, você tem que saber o que você está querendo. Você está querendo desempenhar uma autoridade sobre a sociedade? Ou seja, está querendo que as suas palavras sejam aceitas, ou você está querendo saber o que está se passando para a sua orientação? Então, você vê que todas as conclusões que eu estou dando aqui são conclusões de anos de estudo, leitura, meditação, etc, etc. E algumas delas eu tenho certeza que não podem ser impugnadas. Mas também tenho certeza que elas não são fáceis de engolir. Por exemplo, esse negócio da dialética interna da democracia. A democracia é um negócio suicida na sua origem. Isso quer dizer o seguinte: você vai ter períodos curtos de democracia, tá certo? Em certos lugares. E isso é tudo que nós podemos esperar. Nunca vai haver nada melhor que isso. Mas todo mundo sabe que as coisas de fato têm sido assim, né? Mas ao mesmo tempo todo mundo quer acreditar que a democracia vai imperar no mundo. Está aí o Barack Obama dizendo que vai derrubar todos os tiranos e impor a democracia a ferro e fogo. O George Bush também acreditava na mesma coisa. Falou, bom, mas eu acho que quem pensa isso deveria ser eletrocutado imediatamente, porque os resultados vão ser absolutamente desastrosos, né? Então, por exemplo, quando você vê o custo da guerra do Iraque, né, em termos de perda de credibilidade do governo, em termos de perdas financeiras, inclusive, tá certo? Foi um negócio imenso, nunca mais vão poder pagar. Só que agora o Bush fez 2 guerras, esse aí já está fazendo 10. Baseado no mesmo argumento, derrubar os tiranos. É isso? Então, que isso vai resultar, daí vai resultar uma democracia, império da liberdade no mundo, falei, isso é impossível, materialmente impossível. Tá certo? Então, mas se as pessoas sabem que sempre foi assim, por que elas querem acreditar que no futuro vai ser diferente? É o negócio do Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Eu digo, mas quem lhe disse? Me dê um único indício de que isto tem alguma probabilidade de se tornar realidade. Ninguém dá indício nenhum, mas é uma crença tão profunda e tão arraigada que o simples fato de contestá-la, né, deixa as pessoas revoltadas com você. Não, você é o profeta do caos, profeta da tirania, você diz que tudo vai ser sempre uma porcaria. Eu digo, mas não tem sido sempre uma porcaria? Então, se você teve a sorte de nascer num lugar e num período que está tendo democracia, dê graças a Deus, e saiba que isso não vai durar muito, né? Então, inclusive, eu vim para cá para aproveitar um restinho antes que acabe. Não é isso? Não tenho a ilusão de que isso vai durar muito tempo. Agora, vamos dizer que a massa precise dessa ilusão para continuar se esforçando? Sim, mas por que os intelectuais também, os estudiosos também? Aí é que a gente vê que, peraí, a elite intelectual que o mundo moderno formou, ela é de muito baixo nível, em geral, mas muito baixo. Porque são pessoas que têm necessidade de ter as mesmas crenças da massa. E quando elas acreditam uma coisa que a massa não acredita, elas se sentem isoladas, sozinhas e saem pedindo socorro. Eu digo, então foi nisso que resultou o iluminismo? Não era o iluminismo que ia, né, abrir a mente de todo mundo. Ninguém mais vai ser crédulo, ninguém mais vai seguir a autoridade. Agora todo mundo deve pensar com sua própria cabeça e buscar a verdade. Kant prometeu isso, é? Eu digo, foi isso que aconteceu? Não, foi exatamente o contrário. Então, quer dizer, nem mesmo uma elite intelectual capaz de enfrentar a realidade você encontra mais. Quer dizer, o iluminismo que fez, quer dizer, esse processo todo que começa no Renascimento, culmina no iluminismo, ele fez baixar as trevas sobre a inteligência humana. Agora, nominalmente falando, em termos oficiais, né, você vai ver milhares de livros que dizem que foi ali o período em que, vamos dizer, a autoridade perdeu credibilidade e a razão se torna soberana. De onde que aconteceu isso? Não aconteceu em lugar nenhum. Né? Um outro traço característico da modernidade, mas característico,
é, vamos dizer, a disseminação de falsas imagens biográficas dos seus heróis. Eu acho que não tem um personagem importante da modernidade cuja biografia, tal como se espalhou pelo mundo até, vamos dizer, até a primeira metade do século XX, não seja 80% falsa. Você vai estudar a vida de Newton, fala, Newton não era nada daquilo que as pessoas pensavam. A vida de Galileu também não era nada daquilo que as pessoas pensavam. Descartes também não. Tá certo? Então, existe, hoje, a partir dos anos 40, 50, os historiadores tomam coragem, e também por causa da existência de novos meios técnicos, entre os quais o computador e tal, a pesquisa de documentos se tornou muito mais fácil. Então, eles começam a desenterrar coisa, mais coisa, e acabam descobrindo que nada era do jeito que se imaginava. Eu digo, mas por que imaginaram, hein? Quando você não sabe, qual é a necessidade que você tem de inventar uma ficção? Inventar ficção é um direito seu, mas impô-la a gerações de idiotas como se aquilo fosse a verdade definitiva. Né? Então, eu vou dar um exemplo, né, desse tipo de livros aqui, que esse eu recomendo. Né? Xavier Martin, Voltaire Méconnu, Voltaire Desconhecido, Aspectos Ocultos do Humanismo das Luzes. Então, o sujeito, o que ele fez? Ele simplesmente leu as obras de Voltaire, leu as correspondências de Voltaire, tá certo? Colheu alguns depoimentos em volta e viu o seguinte: Voltaire jamais foi um apóstolo da liberdade. Né? Voltaire sempre esteve do lado mais forte, era um sujeito que subscrevia genocídios, tá certo? Era, como se diz, era tão antissemita quanto Hitler, para dizer o mínimo, né? E assim, por exemplo, você lê e fala, mas não é possível. Né? Quer dizer, eu, desde a juventude, ouvia dizer que Voltaire era o campeão da liberdade, dos direitos humanos, etc, etc. Não, isso foi uma imagem pública que os caras usaram como instrumento de propaganda apenas. Mas tem gente que ainda acredita nisso. O Rodrigo Constantino acredita no Voltaire de Almanac. Então, esse livro eu recomendo, é um livro muito gostoso de ler, inclusive, muito bem feito. Né? Não vai requerer muito tempo de estudo. Ainda tem um outro estudo aqui mais antigo, que é sobre a vida de Lutero, um autor alemão chamado Heinrich Benifle. É um livro, eu só tenho aqui o primeiro volume, só trouxe o primeiro volume, mas são 4 volumes. É um negócio extremamente meticuloso. E aí você vê, em primeiro lugar, que Lutero não queria fundar religião nenhuma. Ele queria ficar dentro da igreja e ser apenas um monge como os outros, apenas com umas ideias estranhas. Né? Em segundo lugar, ao longo da vida, ele foi passando a afirmar tudo aquilo que ele negava e negar tudo aquilo que ele afirmava. De maneira que nós não, com relação a Lutero, nós nunca sabemos exatamente o que ele pensava. Né? Terceiro, embora o protestantismo criasse todo este culto do texto bíblico, Voltaire não tinha nenhum respeito pelo texto bíblico, zero. Né? Tanto que, quando mostraram um trecho, eu acho que do Evangelho de Marcos, ou qualquer coisa, onde ele tinha simplesmente pulado algumas frases, tá certo? O pessoal apontou para ele e disse, olha, isso aqui está errado. Então ele disse, quer saber? Vai ficar assim mesmo. Eu disse, o quê? Quer dizer que agora você decide o texto da Bíblia? Ao mesmo tempo onde você está dizendo que esse texto é a única autoridade? Então eu digo, olha, pessoal evangélico, me desculpe, mas essa coisa começou como uma palhaçada, começou como mentira. Né? O que não quer dizer que tudo que Lutero disse a respeito da igreja é porque tivesse falso. Não, ao contrário, tinha razão em muita coisa. Tá certo? Mas, aonde que o indivíduo tem razão em certas críticas que ele faz a uma autoridade, né, o autoriza a cometer uma monstruosidade como essa, ou seja, mutilar o próprio texto ao qual ele atribui a autoridade absoluta. Né? Então,
Aí é como dizia o Stanislau Ponte Preta, aí entrou no perigoso campo da galhofa. Entendeu? Vocês não podem levar uma coisa dessa a sério. Né? Vamos dizer, um outro ponto importantíssimo, vamos dizer, da modernidade, e que é reconhecido pelos historiadores, mas dificilmente ressaltado pelos intérpretes gerais do período, é o fato de que os séculos XVI e XVII são a era de ouro da astrologia e da alquimia, né, e da magia. Ou seja, foi uma enxurrada de ocultismo, como nunca tinha havido antes na história, e como acho que não houve em civilização nenhuma. Justamente no período que é tido como aquele que inaugura a era da razão e soterra, então, ali as crendices. E pior, na época do Iluminismo foi outra enxurrada. Na época do Iluminismo é onde vai aparecer o negócio do mesmerismo, o hipnotismo, o espiritismo, etc, etc. Eu digo, ora, como é possível que você caracterize, vamos dizer, como império da razão e das ciências, né, o período de máximo florescimento do ocultismo e da magia? Né? Ora, se você lê qualquer historiador profissional, eles sabem disso. E hoje em dia, a quantidade de livros que existe sobre isso é monstruosa. Tá certo? Mas a imagem mitológica continua intacta. Ou seja, os fatos não alteram a crença. É aquele negócio, olha, eu já formei minha opinião, não venha me incomodar com fatos. Né? Quer dizer, isto vigora. Então, existe um abismo enorme entre o que é pesquisa historiográfica e o que é imagem cultural consolidada. Então, mas se toda a pesquisa historiográfica está provando que as coisas não foram assim, nós não temos que ter mais tolerância nenhuma com esta imagem. Sobretudo quando é um próprio historiador profissional que a subscreve. Isso quer dizer, na história História Universal do Will Durant, né, ele tem um volume que chama A Era da Crença, né, e depois A Era das Luzes. Né, é uma imagem. E essa imagem é absolutamente falsa. Ela chega a ser o contrário da realidade. Então, no entanto, ainda quando você sabe que as coisas não foram assim, você continua raciocinando como se fosse. Ou seja, você tira conclusões práticas de premissas que você sabe que são falsas. Né? Então, por exemplo, como avaliar, né, uma opinião qualquer, uma discussão de uma lei, etc. Você vê que insistentemente as mesmas figuras de retórica voltam, são recorrentes. Por exemplo, dizer, esta lei é obscurantista, este é um retorno à Idade Média, etc. Não tem esse argumento? Ora, a validade dessas figuras de linguagem se apoia numa interpretação histórica que é ao contrário da realidade. Então, se você quer saber no que as pessoas realmente acreditam, tá certo? Não adianta você perguntar para elas, você tem que ver as figuras de linguagem, os instrumentos lógicos que elas usam para provar os seus pontos, porque ali é que está, vamos dizer, a verdadeira estrutura do seu sistema de crenças, e não só no conteúdo desta ou daquela crença em particular. Então, por exemplo, outro dia alguém veio me falar essa entrevista que teve com o Cabo Anselmo no programa Roda Viva, né, e daí disseram que foi um tribunal da Inquisição. E eu mesmo repeti essa figura de linguagem. Depois eu falei, mas para que eu estou falando? O tribunal da Inquisição não era assim? Por exemplo, o tribunal da Inquisição, que botava o sujeito no meio e ficava 15 camaradas descendo o cacete nele. Se fosse sugerir isso ao inquisidor, ele ia ficar escandalizado. Falar, não, isso aí não se faz. Primeiro nós temos que conversar com o sujeito, ouvir o que ele tem a dizer antes de fazer a sessão do tribunal. Entendeu? E quando chegar lá, a gente já sabe mais ou menos o que ele vai dizer e o que nós vamos dizer. Então, quer dizer, é um procedimento brutal que não pode ser chamado inquisitorial, porque a Inquisição, em primeiro lugar, ela inquire. Veja que existia o sistema inquisitorial como oposição ao sistema acusatorial. Se é inquisitório, não pode ser acusatório.
Então, em certas épocas, bastava algumas pessoas, reunir algumas pessoas que faziam uma acusação ao sujeito, ele estava condenado pelo simples fato de ter sido acusado. E quando vem a Inquisição, os caras dizem, bom, já tem um conceito um pouco mais civilizado, não, nós temos que fazer uma investigação, descobrir a verdade, e por isso mesmo que se chamou Inquisição. Né? Então, nós vemos hoje a volta do sistema acusatorial, onde o simples fato de você tentar se defender já é prova do crime. Por exemplo, se você é acusado de homofobia e tenta provar que você não é homofóbico, o simples fato de você tentar provar já é prova de que você é homofóbico. E isto vigora. Então, no caso brasileiro, por exemplo, se você quer criar uma lei para punir o crime de homofobia, então, se você argumenta contra a lei, é prova de que você já está em curso na mesma lei. E, portanto, você já pode ser punido por essa lei antes de ela entrar em vigor. Isso já tem acontecido no Brasil. Quer dizer, se você sugerisse isto, vamos dizer, ao mais feroz dos inquisidores, ele ia achar um absurdo. Talvez até nos processos de Moscou se achasse isso absurdo. Talvez até Stalin achasse isso absurdo. Né? Porque quando Stalin mandava condenar o sujeito por um crime que ele não cometeu, ele sabia perfeitamente o que estava fazendo, e o acusado concordava em confessar um crime inexistente para o bem da República Socialista, o bem do partido. Então se auto-sacrificava, né, pelo bem do partido. Eu digo, mas peraí, mas não é isso que está acontecendo? Isso aí não é um sacrifício voluntário que as pessoas estão fazendo. Então, a volta do sistema acusatório é um mecanismo inerente à democracia. Ele começa com uma democracia e vai terminar assim. Necessariamente. O que não quer dizer que seja impossível você lutar contra vamos dizer, esse mecanismo de autodestruição da democracia. Tá certo? Mas certamente você vai ter que ser inventivo, você vai ter que inventar novos meios de combate político que não existiam antes para compensar isso aí. Ou seja, este processo não é algo contra o qual a democracia em si mesma tenha meios de defesa. A democracia, pelo simples fato de ser uma democracia, ela é indefesa contra isso. Então, vamos criar novas e novas e novas situações onde a aplicação dos mesmos preceitos que em certa época garantiu a liberdade se tornam meio de estrangular essa liberdade. Né? Então, por exemplo, com relação a esta onda ocultista, né, na era moderna, eu tenho alguns livros aqui a sugerir. Né? Primeiro esse aqui, Astrology and the 17th Century Mind. É uma biografia de William Lilly, o grande astrólogo da corte inglesa, tá certo? Mostrando assim, nesta época, século XVII, poucas pessoas dispunham de mais autoridade do que William Lilly, ao ponto de que, né, quando ele tomou partido de uma certa corrente política contra o rei diz que olha, eu daria um braço para ter esse sujeito do meu lado, porque é o cara em que todo mundo acredita. Né? Quer dizer, William Lilly tinha mais autoridade do que a própria igreja. Então, a autora aqui chama-se Anne Geneva, Geneva, Anne Geneva. Astrology in the 17th Century Mind, publicado pela Manchester University Press. Esse aqui é um livro sobre vamos dizer, o retorno da astrologia, alquimia, etc., trazido nos braços do interesse renascentista pela antiguidade.